Bem-vindos ao PSS Health. Nesta videoaula, veremos como calcular o tamanho de amostra para estimar uma média. Nas abas localizadas na parte superior da janela, selecionaremos Médias e então uma amostra. O programa nos apresentará 3 opções de cálculo: estimar, testar e poder. A primeira é o cálculo de tamanho de amostra para estimar uma média. A segunda é o cálculo de tamanho de amostra para testar uma média. E a terceira, o cálculo do poder para testar uma média. Manteremos a primeira aba selecionada, estimar. Neste exemplo, então, consideraremos a opção aleatória simples no campo de processo de amostragem. A descrição do nome do desfecho e da unidade de medida são opcionais. No entanto, as mesmas serão utilizadas na sugestão de texto. Assim, vamos preencher com os dados do exemplo, sendo o nosso desfecho a pressão arterial sistólica e a unidade de medida mmHg, milímetros de mercúrio. Conforme já definido, nossa margem de erro será de 2 e o desvio padrão de 9,58. O nível de confiança e o percentual de perdas e recusa manteremos o sugerido pela ferramenta. Caso o pesquisador fique em dúvida ou não saiba o que responder em um dos campos, podemos clicar na interrogação apresentada ao lado, como, por exemplo, em desvio padrão. Uma caixa de texto será apresentada com uma definição e ou sugestão de como preencher. O desvio padrão é uma medida de variabilidade e também pode ser obtido a partir de outras estatísticas. E aí entra uma outra dica da ferramenta. Quando não conhecemos o desvio padrão, mas sabemos alguma estatística calculada a partir deste, a ferramenta nos disponibiliza a opção de calcular o desvio padrão. Na aba Outras ferramentas, obter desvio padrão. Aqui podemos inserir o erro padrão, por exemplo, o intervalo de confiança, estatística de teste, valor de P, ou a diferença entre grupos pareados para que o programa calcule o nosso desvio padrão e, a partir desse desvio padrão, realizar o cálculo de tamanho de amostra. Voltando então ao cálculo para estimar uma média, após preencher as informações do lado esquerdo da tela, observaremos os resultados do lado direito da tela. Neste caso, o cálculo do tamanho de amostra foi de 91. E conforme comentado anteriormente, o programa já sugere um texto a ser utilizado no seu artigo ou estudo, informando as informações utilizadas no cálculo. A última frase do texto inclui o percentual de perdas escolhido e o ajuste do tamanho de amostra para esse percentual. Tínhamos um tamanho de amostra de 91, mas considerando 10% de perdas, será necessário 102 crianças. Também seguem sugestões de como citar esta ferramenta e o comando utilizado no programa R para realizar o cálculo. Rodando a página mais para baixo, encontraremos a construção de cenários. Com base nas informações digitadas anteriormente, o programa já sugere alguns cenários, como, por exemplo, mantendo um desvio de 9,58, a linha vermelha, e aumentando a margem de erro para 2,5, o tamanho de amostra necessário seria de 59.
Podemos alterar a margem de erro e o desvio padrão para a construção de novos cenários, como por exemplo, se o desvio for de 20, veremos que o tamanho de amostra será bem maior. Os mesmos dados podem ser encontrados na tabela mais abaixo, e podemos realizar o download tanto do gráfico quanto da tabela.